Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os presentes. Né? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Ana Bia. Boa noite, Anderson. E boa noite aos convidados. E nós vamos dar início, então, à apresentação do trabalho de conclusão de curso do Giovanni Biondi, né? Para bacharel em design, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp do campus Bauru. E ele vai apresentar agora o trabalho para a gente, né, um trabalho da sua pesquisa de TCC, Doca. E é uma startup que tem por objetivo ajudar mulheres, né, em situação de risco ou desempregadas e como uma alternativa de renda em meio à crise do novo coronavírus. E aí nós temos os convidados para a banca do Giovanni. Então nós temos a professora Ana Bia, que é professora do Departamento de Design, que é convidada para essa banca. E nós temos o professor Anderson também, que também é um super convidado do Giovanni para essa banca também. Então, Giovanni, seguindo os protocolos, né, e eu sou orientador, eu sou Dorival Rossi, eu sou orientador do Giovanni. Então, seguindo os protocolos da Unesp, então você tem de 15 a 20 minutos para fazer uma apresentação do trabalho para a gente, e logo na sequência, nós faremos, abrimos a fala para a professora Ana Bia e depois para o professor Anderson. Ambos têm de 15 a 20 minutos, né, para fazer as suas considerações acerca do seu trabalho, tá bom? Então, boa sorte, Giovanni, e vamos ver a padoca agora, pessoal. Muito obrigado. Obrigado você, professor. Vocês estão vendo minha tela? Só para ter uma noção. Sim. Legal. Então, primeiro uma boa noite aí para todo mundo. Obrigado por comparecerem aí. Tanto agradecer o pessoal da banca, mas tanto quanto as pessoas que estão presentes. Como bem o Dorival disse, esse projeto de conclusão de curso é sobre o Apadoc, uma startup que eu estou tentando abrir ainda. E vou explicar um pouquinho dela através dos objetivos primeiro. O objetivo geral assim desse projeto como um todo é mostrar como o design ele está inserido dentre todas as fases na construção de uma startup. Então, desde o começo, desde o início, em toda essa construção. Então, como primeiro objetivo, eu vou entender um pouco mais sobre o design e o empreendedorismo. Depois eu vou mostrar para vocês como eu analisei o público e vi a real dor que eles estavam sentindo. Depois foi o teste dessas ferramentas, né, e da metodologia em toda a construção do mínimo produto viável e do protótipo, e também a criação de uma identidade visual única e impactante para os consumidores que vão consumir essa minha solução, esse produto, tá? E o que será abordado, assim, em toda essa apresentação? Primeiro a metodologia, depois o contexto, explicando como surgiu essa solução, também as pesquisas, o mapeamento, todo o diagnóstico que eu fiz durante todo esse projeto de conclusão, além da execução do projeto, os resultados e a conclusão final que eu obtive. Então, o primeiro passo para exemplificar, para entender um pouco mais de como todo foi o meu processo criativo, foi utilizando algumas metodologias, tá? E uma delas que esteve muito presente foi o Design Thinking. E só explicando brevemente o que é essa metodologia, é a partir de um problema geral, a gente passa por como se fosse dois diamantes, eles chamam, né? A gente abrange muito e vai para a parte de imersão, na qual a gente estuda o problema, entende e define, especifica esse problema. E após toda essa especificação, a gente vai para a parte da solução do problema. Então, é muito importante eu estudar todo esse problema para entender, idear e aí sim prototipar, criar uma solução, algo que eu consiga implementar no fim das contas. E assim, como surgiu essa startup? Como surgiu esse desafio? Na verdade, em 2020, eu participei de um concurso promovido pela USP. Junto a alguns participantes nesse concurso, a gente escolheu um dos desafios. E esse desafio era como a gente podia ajudar as pessoas atingidas pelo desemprego conjuntural a gerar uma nova fonte de renda em meio à quarentena, em meio à pandemia. Então, assim, o problema geral, né, se vocês olharem aqui no cantinho, vocês vão ver todas as fases
do Design Thinking e eu vou explicando e passando por elas, tá? Mas o problema geral que eu queria realmente resolver no Apadoca era a pandemia e, consequentemente, tudo aquilo que era causado pela pandemia. E aí, nesse entendimento desse problema, nesse entendimento, eu cheguei à seguinte conclusão: a gente deveria ir, o grupo, a Apadoca como um todo, deveria ir para um público mais específico, não ser muito generalista, não ser muito geral, e entender um pouco mais quem era aquele público que tinha mais sofrido com a pandemia. E dentre esses problemas, a gente chega nas mulheres. Elas foram as que mais sofreram com todo esse desemprego conjuntural causado pela pandemia. Um dado alarmante mostrava que na primeira semana, na primeira quinzena da quarentena, enquanto 7 milhões de mulheres tinham perdido o emprego, apenas, entre aspas, 5 milhões de homens também tinham perdido o emprego. Então, já era um dado que mostrava que as mulheres tinham sofrido muito mais. Além disso, a gente começou a analisar um pouco mais e entender que não eram só as mulheres que sofreram, mas também as mães, porque, dentre algumas outras questões, os filhos acabaram saindo da escola, saindo da creche, voltaram para casa e mostra um dado no Brasil que 11,5 milhões de mulheres têm o problema das mães solos, elas estão sozinhas cuidando dos filhos. E além disso tudo, ainda tem a violência doméstica, que aumentou 35,9% na pandemia, e uma das causas da violência doméstica pesquisado é a dependência financeira. Elas dependem dos parceiros para poderem sair desse relacionamento abusivo, dessa questão da violência em si. Então, após a gente fazer todo esse mapeamento, a gente entendeu que deveria também questionar essas mulheres, questionar essa persona criada, essa proto-persona criada. E aí a gente viu, ao entrevistar 7 mulheres, né, no projeto, que elas já estavam tentando, de alguma forma, desvencilhar desse problema. E essa forma seria a venda de alimentos. E foi com essa venda de alimentos que elas tiveram alguns outros problemas. Então, muito deles elas relataram na entrevista, que foi o cálculo de custos, de como fazer essa precificação dos alimentos que elas estavam vendendo, a divulgação das vendas, essa dupla jornada, né, de cuidar dos filhos e também de cuidar da produção dos alimentos e toda a logística de transporte. E aí surgiram vários questionamentos, e aí a gente chega para a segunda parte do Design Thinking. Opa, desculpa, até um pouco antes, entendendo que essa aqui é a persona. Hoje, a persona que a gente criou realmente para entender essas produtoras é que elas são mulheres que hoje estão desempregadas, elas têm filhos para cuidar, e algumas das dores, como eu exemplifiquei ali atrás, parte dessa questão de calcular os gastos, calcular os custos, entender como que funciona toda essa mecânica da venda, tá? E aí, até voltando ao que a gente estava antes, partindo de todo esse conceito, cria-se, então, tipo, uma outra problemática, né? Já que elas estão vendendo alimentos, vamos ir com elas, vamos focar com elas, mas a gente precisava entender também o outro lado, o público, quem compra os alimentos dela. E aí foi realmente feito um mapeamento, e entendemos, a partir do mapeamento feito com 416 usuários de aplicativos de delivery, a gente entendeu que o maior problema enfrentado nesses aplicativos de delivery, nessa parte de vender a comida, o mais deficitário em tudo isso eram a questão de padaria e doces. Então, a partir disso tudo, a partir dessa definição toda, a gente descobriu com essa cliente, né, com essa persona que a gente criou, que são os consumidores, que eles, podendo exemplificar bem aqui, eles não acham muitos produtos de padaria por delivery. Então, essas são as dores, ela está cansada, assim, de pedir sempre o mesmo delivery, de sempre olhar para aquele aplicativo e ver sempre as mesmas opções. Então, por que não dar uma opção diferente? E por que não essas produtoras que já estavam produzindo esse tipo de alimento poderem ajudar, poderem fabricar esse tipo de alimento? Então, chegamos no problema específico, em que aqui os produtos de panificação,
e confeitaria não são explorados nos aplicativos de delivery. A gente tinha tudo para realmente seguir nesse mercado. E alguns dados mostram tipo, o quanto a gente estava no caminho certo. Se a gente olhar um pouco do potencial de mercado, um dado dado pelo Sebrae mostra que hoje no Brasil, 24 milhões de mulheres se auto-intitulam empreendedoras, tá? O mercado de panificação e confeitaria movimentou 90 bilhões em 2019, então isso é um dado tipo, que mostra que é um mercado grande, sim, e os deliveries de aplicativo movimentam ao ano também 12 bilhões de reais. Então, são dados que só mostram o quanto o caminho do Apadoca, o caminho da startup seria para essa parte de panificação e confeitaria. E aí a gente foi um pouco além e começou a questionar realmente, tipo, quem são os concorrentes do Apadoca? Quem são os concorrentes do projeto em si? E se você olhar um pouco esse gráfico, dá para exemplificar que os grandes do mercado, realmente, o iFood, o Uber Eats, a Rappi, eles focam muito mais em restaurantes e alimentos em geral. Então, não tem uma coisa mais específica, mais no nicho da padaria. E outros grandes que estão crescendo bastante, como a LiveUp, do local, algumas startups aí, elas vendem um produto mais caseiro, mas ainda também é nessa parte de alimentos em geral. E nenhum desses que a gente analisou, nenhum desses concorrentes realmente focavam em produtos caseiros e também focados em padaria. Então, a partir de toda essa construção, de toda essa metodologia, realmente a gente entendeu que precisava fazer um MVP, né, um mínimo produto viável, que, primeiro, tivesse pouco esforço e, ao mesmo tempo, muito impacto. Como a gente não tinha muito dinheiro, não tinha uma condição financeira e nem tempo hábil para fazer isso, aplicativos e websites ficariam para depois. Então, a gente precisava pensar que toda essa venda, toda essa construção iria ser criada a partir de uma rede social. Mas só que para criar uma rede social, para executar realmente, precisava de todo um planejamento, todo um projeto, todo um processo. Então foi criado, primeiro ponto, uma identidade visual, um manual da marca, um tom de voz, todos ligados com a construção dessas duas personas que eu mencionei um tempo atrás, tanto a produtora quanto o cliente final. Depois foi analisado e realmente validado essas vendas pelas redes sociais, então a partir de toda a construção da identidade visual, depois de todas as vendas, e aí sim, como os próximos passos, realmente criar, desenvolver um website para que essa validação ela possa ser feita com mais produtoras. As redes sociais acabam limitando um pouco nessa construção de ter apenas 2, 3, 4 produtoras junto conosco. E quando você cria um website, realmente abrange muito mais pessoas podem comprar e a gente pode analisar, mapear muito mais o fluxo. E por fim, assim que tiver realmente um produto todo em tração, realmente investir em um aplicativo e aí lançar na Apple Store, no Google Store, para realmente aumentar essa escala, tá? E aí eu vou exemplificar um pouquinho passo a passo, tá? Primeiro de tudo foi a parte da identidade visual. Acabei escolhendo para a identidade visual, para tipografia, algumas tipografias em específico, tá? Algumas para rede social e outras para website. A diferença está principalmente nessa questão da preocupação com o tempo de carregamento. E por isso houve essa mudança. Eu fiz primeiro a escolha da Stabilo e da Montserrat como fontes para eu poder fazer toda a arte das redes sociais. A Stabilo, ela traz um pouco mais esse lado do caseiro, da questão de ser manual e um pouco do moderno também, que é presente na Montserrat. Já no website, no aplicativo, por conta dessa questão do tempo de carregamento de uma página, eu tive que tirar a Stabilo dessa escolha. Até pela leitura, pela facilidade com que é muito mais claro você entender e ler textos com a Montserrat e a 12 junto. Nas cores, eu utilizei uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu fui e procurei
várias referências na internet. Aí, a partir dessas referências, eu fiz um mood board, que é exatamente essa foto aí, com várias fotinhos juntas. E nesse mood board eu consegui analisar, consegui entender um pouco a mais sobre a paleta de cores. E assim poder chegar nas paletas de cores que hoje são do Apadoca. E aí a escolha principal, a cor principal da paleta é o roxo, porque ele traz tanto um simbolismo lúdico, que é essa questão do roxo ser muito forte ligado com a criatividade, com a inovação, mas também o simbolismo histórico pela luta das mulheres, né? Que foi uma coisa que veio desde a década de 70, o roxo é ligado ao feminismo. Então, por que não colocar toda essa identidade também na marca? E aí as cores complementares, assim como o rosa e o bege, foram por causa do mood board principalmente. O logo já foi uma questão muito mais pensada, muito mais elaborada, tá? E eu fui atrás e entender, tipo, o que simbolizava o Apadoca. E o Apadoca é para ser uma startup muito mais sustentável, muito mais para o lado social do que hoje essas startups que estão no mercado crescendo bastante, como o iFood, o Uber Eats, elas olham muito mais para o capital. E o Apadoca é muito mais para o social. E hoje tem um termo que chama economia donut. E esse termo refere-se a um modelo de sustentável de economia e tem tudo a ver com a padoca, por ser também um produto de padaria. O donut é um produto de padaria. E aí, na construção desse logo, eu quis implementar também algumas relações com a mulher também, não ficar só nessa parte da economia sustentável. Por isso, na silhueta do meu logo também tem uma mulher, hoje representada por uma das fundadoras do Apadoca também, a Rebeca. E em toda essa construção, toda essa análise do logo, da identidade visual, foi aplicada na, na construção de alguns apoios visuais, mas não só visuais também, tipo, alguns processos para realmente ser apresentado no delivery, na questão da entrega. Então, hoje essa é a aplicação da minha marca, tá? Em todo o Apadoc, em todos esses pacotes. Aí, além dessa identidade visual, eu também quis colocar ela presente no Instagram, tá? Hoje você encontra no Instagram, @padocadelivery, tá algumas coisas mudadas que a gente acabou testando a própria rede social para fazer as vendas, mas realmente essa é a identidade que a gente quer no fim das contas, é chegar nesse resultado. E aí, até exemplificando um pouco o que aconteceu antes, a gente não tinha uma identidade visual muito certa, foram mais testes que a gente fez para conseguir vender, para conseguir validar tudo isso. E no fim das contas, a gente chegou nesse resultado aqui, onde se traz sim uma taxa de entrega na aplicação das redes sociais, também tem o preço do produto aqui, também tem fotos com qualidade que mostram muito mais o objeto do que se comparado com as versões anteriores, além da representação mais lúdica das produtoras e não as fotos presentes aqui, porque às vezes uma pessoa chega na nossa rede social e ela não vai entender muito bem isso. E além disso tudo, de toda essa construção da identidade visual das redes sociais, também foram criados os protótipos, tanto o do aplicativo quanto o do site, tá? E aí eu resolvi primeiro criar o protótipo do aplicativo para depois criar o protótipo do site como um todo, porque realmente é muito mais fácil partir desse princípio. Aí algumas telas do protótipo. Eu vou passar um videozinho só para vocês verem como ficou ele no fim das contas.
E aí, como alguns resultados para todo esse projeto, né, todo esse processo, foram criados 2 protótipos. Hoje, até os números de seguidores estão um pouco maior que esse, mas foram 733 seguidores que a gente conseguiu em todo esse um ano aí de Apadoca. Foram 56 alimentos vendidos, contando desde donuts, coxinha e outros alimentos, bolo que a gente vendeu. E houveram mais também de 200 mulheres interessadas. Ao todo foram 239 mulheres interessadas em fazerem parte do Apadoca, na cidade de São Carlos. E até como conclusão desse projeto todo, assim, foi um projeto muito bacana, sabe? Muito desafiador. Opa, desculpa aí que eu pus timer aqui. Muito desafiador de participar, de realmente desenvolver ele, no qual, assim, eu aprendi bastante mesmo, muito sobre essa parte de gestão, de abertura de uma empresa desde o início, ainda mais de uma startup, que é muito difícil. Consegui desenvolver e colocar toda a minha prática, toda a teoria, né, que eu aprendi na faculdade em prática, e além de testar todas as metodologias e conceitos e ferramentas que eu não fazia ideia, que eram novas para mim, mas eu pude testar em todo esse projeto. E como até próximos passos para a startup é realmente a gente expandir esse mercado para o mercado B2B, ou seja, para o mercado de empresa a Padoca para outras empresas e não só para o consumidor final. A gente também quer validar esse produto por meio de uma landing page, né, uma página única, além de capacitar as mulheres desempregadas. Hoje a gente trabalhou somente com produtoras, que realmente já tinham uma questão, uma vivência muito maior com a produção de alimentos. E por fim, quem sabe aí conseguir um investimento e expandir esse projeto que é muito bacana, muito legal. Então, muito obrigado, gente, por terem não só estarem aqui ouvindo um pouco para falar mais sobre o Apadoca, mas também muito obrigado por fazer parte desses 5, 6 anos aí quase de faculdade. Muito obrigado a todo mundo.